Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre, eu vou falar um pouco de Ibovespa, Petrobras, Vale, dólar, juros. Vou comentar aqui Eletropaulo, que o Júlio pediu, e a Marise pediu para eu falar um pouco sobre Oi. Então eu vou fazer uma análise rápida hoje. O Ibovespa começando aqui, né? Começando com o Ibovespa, numa tendência de baixa ainda. O Ibovespa respeita aqui esse último fundo como uma região de suporte, então tem uma região muito forte de suporte aqui, a gente não está tendo forças para voltar a subir. E se amanhã houver a perda aqui dessa região, o mercado tem tudo para cair com mais intensidade. Então, bastante atenção, todos os stops devem estar ligados aqui e respeitados, né? Não basta você colocar o stop lá, deixar o stop depois mudar e falar assim, o meu stop estava aqui em R$ 10, mas eu vou baixar ele para 9, porque você está com medo de ser estopado. Então, antes de entrar numa operação, o que é importante é saber, por exemplo, se eu entrar aqui nesse fundo, eu tenho que saber que eu vou vender, por exemplo, aqui é só um exemplo, ou quando bater 10% ou quando perder 5%. Se um dos dois acontecer, então encerra a operação, porque a pior coisa que tem é você começar, a ação começa a subir, você não vende, porque não quis vender com pouco lucro, acha que só subiu 10%, então 10% eu vou esperar subir 20%, e aí a ação começa a cair, e aí você entra em desespero e acaba tendo um prejuízo. Então seguir a estratégia, né, seguir o método é a principal tarefa aqui de um investidor, de um trader aqui no mercado de ações. Então, siga sempre o que você planejou antes de entrar na operação. Então, o Ibovespa, se você comprou aqui apostando que vai voltar a subir e perdeu esse fundo e você pensou assim, se voltar a cair, perder esse fundo eu stop, então tem que estopar. O Ibovespa está em tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes. Se perder esse último fundo, vai fazer mais um fundo aqui descendente. Aqui sim, por volta dessa região, pode ser que a gente tenha algum ponto de compra, já que eu vou ter aqui se continuar assim, uma divergência no histograma MACD. Ou seja, vou ter fundos mais baixos e vou ter fundos mais altos aqui no histograma. Então, principal região de resistência de Ibovespa acima dessa última máxima, nos 54.254 pontos, essa região aqui. Principal região de suporte do Ibovespa fica aqui abaixo dessa última mínima, 52.665 pontos. Então essa aqui é a região de principal suporte do Ibov. Falar um pouco agora de dólar futuro, o dólar caindo, hoje teve uma queda aqui de 0,51%, então o dólar já fica mais vendedor, principalmente amanhã, se perder essa mínima daqui nos 3,11, que já dá para abrir uma posição na ponta vendedora. Eu ainda tenho topos e fundos ascendentes no dólar, aqui é o primeiro fundo, aqui é o topo, aqui é o segundo fundo acima do fundo anterior, próximo topo acima do fundo, do topo anterior. Então tem um zigue-zague ascendente, eu tenho que confirmar aqui um fundo acima desse fundo para aí sim a gente voltar a subir e ter uma tendência sadia, uma tendência saudável de alta aqui no dólar futuro. Principal região de resistência é esse topo aqui, 3,24. Principal região de suporte fica abaixo desse fundo aqui, por volta dos 3,01. Porém, a perda da mínima de hoje, para mim, e aqui é o meu modelo, já dá para fazer uma operação vendida aqui no dólar futuro e apostar em mais quedas. Obviamente, se o dólar voltar a subir, eu espero para novas compras. Essas compras não acontecem amanhã para mim. Então, segundo o meu método, dólar não gera compra e eu inclusive aguardo mais quedas para o dólar e aí eu posso comprar mais dólar em moeda física. DI de um dia F21, contrato de juros mais líquidos aqui do mercado, salvo engano, né? Juros seguem aqui na sua indefinição. Os últimos dias têm sido assim, muito indefinidos, passa para cima da média, passa para baixo, porém eu continuo pós-fixado, só fico pré-fixado nos juros se eles perderem os 12,24, que é essa última mínima daqui. Em fechamento, vale salientar, né? Então aí eu fico pré-fixado em juros futuros. Petrobras, próximo gráfico aqui que eu vou comentar com você. Vou aumentar o zoom. Petrobras teve um dia de alta hoje e pode até gerar uma compra amanhã, na violação da máxima de hoje nos 13,17. Essa máxima aqui foi 13,10, agora a máxima 13,17. Não teve um fechamento, então aqui não foi
não fechou acima dos 13,10, né? O fechamento aqui foi 12,97. O candle de hoje foi bastante comprador, subindo aqui 3,19%. Também está muito indecisa aqui a Petrobras. Se perder essa região de mínimas aqui, tem tudo para cair com mais força. Porém, se continuar a subir e amanhã violar a máxima de hoje em 13,17, aí eu já começo a pensar em abrir novas posições na ponta compradora, já que a Petrobras vai voltar para sua tendência de alta no gráfico semanal também, né? Então, bastante atenção aqui a Petrobras. Vale 5, a próxima operação, próxima ação é comentar. Deixou aqui um candle vendedor hoje, não teve forças para subir e agora sim gera uma venda amanhã na perda da mínima 16,92 e aqui é puramente pelo meu método 3% de stop. Essa venda vale a pena ser feita para mim, estou de olho nessa operação amanhã, então vale 5 tentando voltar para sua tendência de baixa num prazo mais longo. Ficou lateralizando, o mercado todo está lateralizando nos últimos dias, mas para o lado que romper ou para cima ou para baixo deve se movimentar com muita intensidade. Então bastante atenção aqui a Vale 5, principal suporte não pode perder para continuar essa alta, 16,92, principal região de resistência 18,23, esse último topo. Agora eu vou falar um pouco de Eletropaulo para o Júlio. Eletropaulo aqui gera uma venda, né? Pelo fechamento aqui, gera uma venda, uma saída de toda a operação comprada pelo alvo móvel. Então hoje a Petrobras cai, a Eletropaulo cai 3,91%. E se perder essa mínima de hoje em 15,39, eu já encerro totalmente a operação com um lucro bastante interessante, né? Então desde a compra lá até aqui, até essa venda, vai ter uma saída de 65%. E aí vem aquela pergunta que você viu lá no curso: a ação chegou a bater 80% e eu não vendi. Pois é, não vendi quando bateu 80%, também não me arrependo, a vida é assim mesmo. Eu prefiro sair da operação segundo o meu método, então eu prefiro ter os 65% de lucro, certo, porque eu planejei sair nesse patamar, do que encerrar a operação, por exemplo, aqui com 40% de lucro e ela continuar subindo da minha cara. Então, o Júlio pediu para ver no gráfico de 60 minutos, eu vou dar uma olhada lá. Deixa eu colocar aqui o gráfico. Aqui o gráfico de 60 minutos. Pelo gráfico de 60 minutos, a gente já está nessa queda aqui já faz algum tempo, né? Então, o gráfico de 60 minutos aqui passou para baixo, fez o zigue-zague aqui, nessa região, já vindo lateralizando durante um bom tempo. E esse candle aqui, das 11 horas do dia de hoje, dia 9, esse candle fez aqui o fechamento de todos os outros fundos, né? Então, se você der um zoom aqui, você vai ver que tinha uma região de suporte aqui forte. Se você traçar uma reta aqui, deixa eu aumentar um pouco. Se colocar uma reta, eu vou colocar uma reta contínua inteira aqui, só para ter noção. Mais ou menos isso aqui. Essa aqui é uma região de suporte forte. Esse candle fez com que esse suporte fosse perdido e aí a tendência da Eletropaulo é uma tendência de baixa. Então vale a pena uma venda, mas não vale uma venda alugada. Eu não faço venda alugada em papéis que estão em tendência de alta. Eu espero aqui para uma nova compra em algum momento. Para fazer a venda alugada, eu tinha que ter um fechamento abaixo dessa média, hoje em 15,08, e aí sim eu sairia desse papel, faria uma venda alugada abaixo dos 15,08, o que não é o caso agora. Para a Eletropaulo eu só encerro minha operação na ponta compradora pelo alvo móvel. Da Marise, ela falou aqui de Oi, eu não sei se foi a Oi de BR3 ou Oi BR4, deixa eu dar uma olhada aqui. Deve ter sido a Oi BR4, pelo preço médio de 6,43 aproximadamente, né? Então, a Oi BR4 é o seguinte: estava dentro de uma tendência de alta, eu tinha uma LTA, é uma linha de tendência de alta, né? Uma linha que une esse fundo com esse fundo aqui. Eu traço uma linha que é uma linha que vai servir de suporte para os preços. Ontem essa linha foi perdida, deixa eu colocar aqui para melhorar um pouco a visualização, e hoje a gente consegue fechar abaixo dessa linha. Vê só, pelo meu método, e aí eu tenho uma estratégia que eu utilizo, quem conhece meu método, né,
se você conhece alguém que já fez o curso, ou então se você fizer o curso no futuro, é basicamente dessa forma que funciona. A gente traça aqui as nossas estratégias e diz quando a ação gera venda ou compra. Nesse caso, hoje, a OIBR4 gerou uma venda, ou seja, a partir de agora eu começo a apostar em mais quedas, mas aí que eu estou falando, eu Alexandre, aposto em mais quedas, e aí eu faço uma venda alugada, eu alugo o papel, tomo o papel alugado, né? Ele entra na minha carteira, eu vendo o papel, aposto que ele vai cair mais, recompro aqui mais barato, devolvo os papéis e fico com essa diferença. Obviamente que isso aqui pode não se confirmar, já que eu tenho um candle de indefinição. Com uma estrutura dessa, com candle de indefinição, o que é que eu espero então? Eu espero uma violação da máxima de hoje. Se essa máxima de hoje for acontecer amanhã, eu tenho uma compra, né? Então essa compra vai acontecer se violar essa máxima daqui em 6,66, salvo engano 6,32. Se acontecer isso, se violou a máxima, e aí eu coloco meu stop aqui abaixo dos 6,03. Se perder os 6,03, eu continuo na ponta vendedora. Então, nessa indefinição aqui, a gente vai saber amanhã se vai voltar a subir ou se vai voltar a cair. Então, como a gente tem aqui um candle de indefinição pelo seguinte, né? Vamos lá. A gente abre, a gente vai até a máxima, vai até a mínima e volta perto aqui do centro. Então, a gente fica aqui rondando o centro, não fecha nem em alta forte, nem em baixa forte. Fecha praticamente estável com a queda de 0,16 em cima de uma LTA, que é uma reta de suporte. Basicamente, uma LTA é uma linha que faz com que os preços batam aqui e voltem a subir. Obviamente que quando essa linha é perdida, aí a probabilidade é de que a ação caia com mais força. Então, no mercado de ações, eu não sei para onde vai o mercado. Nenhum analista ele sabe para onde vai o mercado. Mas o analista ele tem a obrigação de saber que se o mercado subir, ele vai fazer X, e se o mercado cair, ele vai fazer Y. A missão do analista de mercado é só, para mim, né, o do estrategista, é traçar ali os planos e apertar as velas e pegar o navio e atravessar o Atlântico. É para isso que serve aqui sabe que se o vento vier da direita para a esquerda, ele vai fazer tal coisa, se houver uma maré de tal modo, ele vai fazer tal coisa, é apenas ajustar as estratégias. Então, nesse caso aqui, o que é que acontece com a OIBR4? A OIBR4 gerou uma compra pelo meu método aqui, no dia 14 de maio, quando violou essa máxima em 6,20. Então, a compra foi aqui e a saída dessa operação foi realizada aqui no dia 8 de junho, né? 8 de junho, que foi ontem. Então, ontem gerou saída com lucro de 6,3%. A saída da operação foi quando perdeu aqui os 6,58. Então, perdendo 6,58, eu já encerro a operação. Quem fez meu curso sabe por que eu encerro a operação. Encerro a operação por vários motivos, né? Um deles aqui é a virada da média. Então, virou a média, eu encerro a operação e fico fora dessa ação. Só compro ações que estão em tendência de alta. Nesse caso aqui, a Oi já está ingressando numa tendência de baixa. Então, se ela confirmar essa tendência de baixa com a perda dessa mínima daqui em 6,03, aí eu começo a apostar na ponta vendedora e até muita gente vai ganhar com essa queda aqui da Oi BR4. Então, o que eu posso dizer é isso, né? Que o viés é um viés mais baixista, mas ela pode subir. É o que a gente chama em análise técnica de repique. A ação cai e repica, ela volta, né? Quica, como se quicasse aqui nessa reta uma bola de futebol que caísse no chão, quicasse, sobe um pouquinho e depois volta a cair. Pode ser que isso aconteça em OIBR4. Existe essa chance se violar essa máxima daqui. As chances existem, né? Existem. Mas eu não sei se isso vai acontecer. Se eu tivesse comprado aqui, eu deixaria o stop abaixo de 6,03, o que já daria um prejuízo bastante interessante, né? Já que o preço médio está aqui em 6,46, um prejuízo de 7%. E se eu tomasse esse prejuízo, eu iria parar um pouco, iria estudar o mercado, iria fazer um curso de análise técnica, né? Coloca no Google aí curso de análise técnica, tem alguns cursos, tem PDFs aí pelo Google, tranquilo, dá para estudar legal. Estudar, ficar acompanhando aqui os cursos para entender mais os movimentos da bolsa. Então é isso que eu tenho aqui para hoje. Não coloquei meu rosto, devo voltar com ele
na quinta-feira, né? Talvez na quinta-feira, ou então se eu fizer o vídeo amanhã, 11 horas da noite, eu volto também. Como eu estou agora pelo mundo andando, eu parei um pouco para fazer essa gravação. Tem alguns ruídos de fundo, mas o importante é que eu estou mandando o vídeo mais cedo. Algumas pessoas pedem que eu mande o vídeo mais cedo mesmo, com a qualidade um pouco reduzida. Então é isso, até o próximo vídeo, foi um prazer. Se inscreve aqui no canal do YouTube aqui, se inscrever, toda vez que eu fizer um novo vídeo você vai ter acesso. Não sei para onde vai a Oi e a decisão é, como sempre, sua, né? Então, infelizmente, a decisão, a última decisão é sua, porque o prejuízo ou o lucro quem vai ter é você. Então, o que eu posso fazer aqui é apenas dar o norte aqui do que eu acho que eu faria nesse caso, né? Então, nesse caso, eu não estaria comprado na Oi BR4, embora haja uma chance, a chance é menor, mas há, de um repique. E esse repique, só para concluir essa análise, o alvo desse repique é esse aqui. O alvo do repique é os 6,52, é a retração de 382 de FIBO. Então, por volta aqui dos 6,52 aqui deve existir. Se existir o repique, a ação deve vir até aqui para depois voltar a cair novamente. Obviamente que isso aqui é apenas uma elucubração, não quer dizer que vai acontecer. O mais certo aqui é que a ação continue a sua tendência de queda. Então, a última decisão é sua. Espero que eu tenha ajudado e até o próximo vídeo. Foi um prazer.